Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é um vídeo mais de bate-papo sobre um episódio que eu presenciei um dia desses dentro do trem e eu gostaria de compartilhar com os amigos. Porém, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal, em especial os amigos que me acompanham, que curtem meu trabalho, que expõem as críticas, dúvidas, elogios. Fico muito lisonjeado pela qualidade do público que eu recebo aqui no meu canal e que me acompanha e que curte o meu trabalho. Caso você seja novo por aqui, não deixe de se inscrever, acionar o sininho com as notificações, marca bem o nome do canal para sempre que possível dar aquela pesquisada, analisando a fé pela razão. Então, enfim, é um canal com nome peculiar e ao mesmo tempo chamativo, né? Instiga certamente a relação da razão e a fé, ilusões religiosas, enfim. E também agradecer aos 5.000 inscritos, né? Essa semana chegamos aqui ao nosso canal 5.000 inscritos. Então, para mim foi uma marca que eu fico muito feliz de ter alcançado. Claro, é pouco perto de alguns canais por aí, mas pelo tema que eu abordo, que eu trago aqui, sem sombra de dúvidas, eu considero para mim um marco. Então, é graças aos amigos que se inscrevem, que me acompanham, que me curte, enfim, que depositam um voto de confiança no meu trabalho. Fico muito lisonjeado. Pois bem, teve um dia aí de domingo, peguei o trem precisei me locomover de trem que é um transporte público. Estava sentado e um pouco depois chegou dois rapazes que possivelmente os dois aparentavam ser irmãos, né? A fisionomia de um com o outro, os dois se pareciam bastante. Eles estavam muito bem arrumados, de terno, gravata, sapato social lustrado, e os dois carregavam isso aqui em mãos, uma Bíblia. Tá? Cada um carregava a sua Bíblia na mão. Depois, ao lado deles, tinha uma senhora, também com a Bíblia na mão, só que essa senhora estava lendo a Bíblia. E ao decorrer do caminho, sentido ao centro de São Paulo, para quem mora aqui na região de São Paulo, costuma pegar metrô e trem, vai saber bem o que eu falo, né? Costuma ter muito vendedores ambulantes, pessoal que vende aí fone de ouvido, bala, caneta, cortador de cenoura, enfim, cartão de memória. Os caras vendem de tudo um pouco, maquininha de cortar cabelo, carteira, bolsa, cabo USB para celular. Os caras vendem diversas quinquilharias, né, dentro do trem. Então, aquele vai e vem de camelô, de ambulantes, né? E aqueles crentes ali, quieto no canto deles e tal, e cada um segurando a sua Bíblia. Provavelmente, como era de manhã, provavelmente os dois irmãozinhos ali estavam a caminho de alguma igreja. Não sei qual igreja que eles eram, né? De qual denominação, das milhares que existem por aí, qual que eles faziam parte, mas sei que eles estavam, pelo jeito deles, caminhando para ir para a igreja. E também tinha uma senhora do lado deles, mas que não tinha relação com eles. Enfim, em determinado momento, eu vi algo que eu fiquei muito chateado e me fez refletir muito. Passou um homem, aí, com mais de 40 anos de idade, que ele tinha uma deficiência muito chata, as duas pernas dele atrofiadas, né? Ou seja, provavelmente de nascença, né? Uma deficiência de nascença, que ele se locomovia, por ele ter as duas pernas atrofiadas, ele se locomovia em cima de um skate, né? E empurrava com as mãos, pedindo, né? Pedindo esmola, pedindo uma ajuda em uma moeda, um dinheiro, enfim, para as pessoas ali do trem. E aí eu vi aqueles dois crentes observando a cena. E cada um segurava a Bíblia na mão. E aquele homem passou ali solicitando, quem puder me dar uma ajuda, uma força, né? Enfim. Eu sempre que vejo assim uma pessoa deficiente, eu particularmente gosto de ajudar. Se eu tiver alguma coisa no bolso, uma moeda, uma nota ali, enfim, que esteja dentro da minha condição, eu gosto de ajudar, porque sabemos
que deuses não existem, que deuses não ajudam pessoas, mas pessoas ajudam pessoas. Isso é um fato. E mesmo que Deus ou deuses existam, ele depende de pessoas para que essas pessoas ajudem outras pessoas. E aquele homem foi percorrendo o trem, e aí eu olhei para aqueles crentes ali, com a Bíblia na mão, e aquela senhora lendo a Bíblia. Eu refleti comigo. Como que uma pessoa... O que faz uma pessoa se arrumar, colocar melhor roupa? Principalmente esses crentes pentecostais. Eu falo muito de pentecostais porque é um movimento muito forte dentro do protestantismo, dentro do cristianismo brasileiro, né? Esse é o movimento que mais tem igrejas. Então, geralmente você vê um crente pentecostal assim, nascido numa igreja, você reconhece que o cara é pentecostal pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de se portar, de se vestir. Observando aqueles crentes segurando uma Bíblia que fala ali diversas narrações surreais de um Deus que cria a vida aqui na Terra, os animais, as plantas, a natureza, o sistema solar em 6 dias. Relatos de animais que falam, de machado que flutua, de um homem que nasce de virgem, de alguém que morre e ressuscita. Enfim, de diversas coisas surreais, coisas que na vida real, né, nessa vida que nós vivemos aqui, que você precisa correr atrás do seu, trabalhar, estudar, levantar cedo, dormir tarde, enfrentar uma condição cheia, enfrentar aborrecimento no trabalho, enfrentar problemas familiares, enfrentar um problema de saúde, enfim. As coisas surreais, miraculosas da Bíblia e de outras coisas apregoadas na religião, na vida real você sabe que não existe. E aí eles procuram trazer algum tipo de desculpa esparrapada para adaptar uma loucura religiosa para uma realidade triste, chata da sua vida. É isso que geralmente é uma tática que os religiosos utilizam. E ali, olhando aqueles crentes, mediante aquele homem com uma deficiência física de nascença, ou seja, um homem com mais de 40 anos de idade não sabe o que é andar, ficar de pé, com as 2 pernas de pé, ter uma independência, uma locomoção independente com as 2 pernas, porque ele teve o azar de nascer com as 2 pernas atrofiadas. E aí a pessoa crê num Deus apregoado aqui dentro que faz coisas miraculosas, fazem coisas que, enfim, o crente por intermédio da igreja, ele acaba acreditando nesses relatos. Me deu uma vontade muito grande de falar para esses crentes. Essa Bíblia aí que vocês estão carregando na mão, fala lá em Lucas 1,37 que o Deus apregoado aí dentro, ele é um Deus que faz impossível, é o Deus dos impossíveis. E Jesus, né, fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele faz e outras maiores faria. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui para o mar e ele te lançará. Tudo é possível para aquele que crê, né? Tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Por que vocês não determinam a cura desse homem? O que vocês estão fazendo com essa Bíblia na mão? Vendo aqueles 2 rapazes ali, deu vontade. Também a senhora que estava com a Bíblia na mão, que também aparentava ser uma crente. A vontade era chegar para eles e fazer esse tipo de desafio. Certamente eles não iriam conseguir provar o Deus deles, né? O Deus na qual eles creem. Então, enfim, qualquer crente vai alegar que Jesus é o fundador da sua igreja. Se eu pergunto para esse crente, de onde você tira a sua ideia, a sua crença desse seu Jesus? Ah, da Bíblia. Poxa, uma coisa que me chama a atenção é, por que de domingo você anda por aí e você vê tanto crente muito bem arrumado indo para um templo religioso, sendo que Jesus, né, esse Jesus da Bíblia aqui, se ele existiu, esse cara, ele não fundou nenhuma igreja física, né? Quem fundou isso daí foi os seus supostos seguidores. Enfim, o cara, ele declara que mal tinha um ombro para colocar a cabeça, manda rejeitar riqueza, luxo, manda até rejeitar a família por causa dele. E esses crentes, eles procuram colocar uma roupa, um terno, uma gravata. E claro, tem aqueles que não tem dinheiro, vai no brechó comprar um terno e uma gravata porque o pastor lá, o líder, fala que eles têm que usar
a melhor roupa pra, no templo, no local religioso. Local esse fundado por um cara aí qualquer, que se declara pastor, que se declara bispo, apóstolo, ungido de Deus, que aluga um salão aí, às vezes não tira nem documentação da igreja, lança aí um salãozinho, coloca umas cadeiras de plástico, às vezes arruma um púlpito lá de madeira ou de vidro, um microfone, uma caixa de som, um vaso de flor, e ali ele funda uma igreja, onde ele fala que as pessoas têm encontro com um tal Deus. Qual Deus? O Deus da Bíblia, um Deus que faz impossível, que autoriza o crente a replicar, no caso, imitar os milagres de Jesus e ninguém consegue fazer, porque é uma farsa, é uma coisa que não existe. A diferença do ateu para o crente é essa, que o crente, ele acredita na ilusão, ele acredita, né? Ele baseia a sua crença em cima da fé, ou seja, do acreditar, e o ateu não. O ateu ele baseia um ateísmo científico, um ateísmo racional, em cima do conhecimento. Mediante aquela situação, cara. E mesmo que de repente aqueles crentes curassem, por exemplo, alguém pode chegar para mim e perguntar: pô, Walter, poxa, e se aqueles crentes de repente determinassem que aquele homem fosse curado e aquele homem fosse curado? Você passaria a crer em Deus? Eu vou ser muito franco e sincero com vocês. Crer é uma coisa, seguir é outra. Tipo, a igreja fala que Deus, ele observa cada ser humano aqui nessa terra, que Deus ele amou o mundo, ou seja, que ele ama todas as pessoas, que ele tem um cuidado especial pelo ser humano, que ele é a favor da vida e tal. Tipo, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, se você estivesse no meu lugar e você visse um homem que de repente tem uma deficiência de nascença e que esse homem nasceu sem o desenvolvimento das pernas, como também tem pessoas que nascem sem os braços, tem pessoas que nascem sem os braços, sem as pernas, tem pessoas que nascem cegas de nascença. Se você fosse um Deus todo-poderoso, esse Deus aí da religião, que está sentado num trono branco lá em cima, que observa todos os 7 bilhões de habitantes aqui na Terra, que ama as pessoas, que é autor do amor, que tem um poder infinito, que sabe de todas as coisas, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você permitiria que uma pessoa nascesse dessa forma? Olha, certamente você talvez vai responder que não. Se você está respondendo que não e você não permitiria que alguém nascesse com algum tipo de deficiência, você está sendo melhor do que esse Deus. Porque esse Deus pode tudo e ele permite tais situações. Então, por exemplo, se aqueles crentes determinassem a cura daquele homem, eu passaria a respeitar o crente e não o Deus dos crentes. Por quê? Porque o Deus dos crentes permitiu, só do fato desse Deus ter permitido, se ele existe, no caso, né, se ele existisse, ter permitido um homem, uma pessoa, uma criança nascer com uma deficiência, ele já demonstra algum tipo de ineficiência. Mas claro, vamos deixar claro uma coisa, com o que muitos crentes alegam. Se você é ateu, se você é cético, se você é, enfim, agnóstico, deísta, se você não acredita num Deus revelado ou fala que esse Deus não existe, por que você está falando nele? Simplesmente para esclarecer as pessoas que estão dentro de um sistema religioso, na qual eu não quero tirar ninguém de igreja, eu não quero tirar ninguém da fé cristã. Eu quero encontrar pessoas. Meu trabalho aqui no canal é apenas para ajudar as pessoas que de repente estão dentro de um sistema religioso e que estão ali de repente incomodadas, mas têm medo de sair porque estão presas. Mas elas têm condições, de repente, têm capacidade, no caso, de acordo com o conhecimento, de se libertar desse sistema. Por isso que eu tenho esse canal e, enfim, por isso que eu estou aqui abordando esses temas, essas coisas. Porque muitos crentes estão dentro do sistema, eles têm questionamentos, mas eles têm medo. O sistema prende eles. E às vezes com um pouco de sabedoria, com uma força de alguém que já passou por isso, pode ajudar esse crente. Tá? Então assim, aqui a crítica é o que os crentes têm em mente, em ideia e professam sobre Deus. O que a gente refuta é o que a Bíblia, qualquer outro tipo de livro sagrado fala sobre divindades reveladas, porque divindades reveladas é mais do que provado, tanto de forma antropológica, ou seja, pela história do ser humano, quanto pelas culturas, pela história secular em geral, de que isso são coisas criadas pelo ser humano. Tipo, qualquer religião é uma tentativa de revelar o que seria Deus e deuses. Todas essas tentativas possuem diferenças, contradições e automaticamente diferenças e contradições o que? Resultam-se em falhas. Então, ou seja, não é algo seguro. Tentar buscar a divindade,
acesso, contato com elas, certamente não é algo seguro e acaba gerando ilusões e mantém as pessoas presas dentro de um sistema na qual quem se liberta geralmente não quer mais voltar. Forte abraço, fiquem todos na paz.